Então, vamos hoje falar da nossa Parashá Re'eh. O começo da Parashá é um começo muito marcante e é um começo que realmente, quando a gente lê com atenção as palavras iniciais da Parashá, eu acho que dá um rizuk, é um reforço muito grande que a gente acaba recebendo, e justamente essa é a ideia de Moshe Rabbeinu nos discursos finais que Moshe ele está fazendo antes do falecimento dele, antes da entrada em Eretz Israel. Ele quer preparar o povo espiritualmente, psicologicamente. Ele sabe que, de novo, tem o medo da assimilação, tem o medo deles aprenderem com os maus costumes dos habitantes da terra de Israel, tem o perigo deles sentirem medo, da mesma forma que 40 anos antes eles tiveram medo de entrar, eles choraram, eles não confiaram em Hashem. Moshe sabe que de novo tem esse perigo. Então, esses discursos finais, ele guardou palavras de rizuk, de reforço, de emuná para o povo judeu, justamente para ajudar eles a entrarem com confiança, e mesmo quando tem dificuldades, mesmo quando tem momentos que parece que Deus está ausente, que Deus está longe, justamente ao contrário, são os momentos que Hashem está mais perto da gente. Então, ele começa com as seguintes palavras: Re'eh, veja, Anohi noten livnehem hayom braha uklala. Eu estou colocando diante de vocês dois caminhos, a brahá e a klalá, a bênção e a maldição. Eta brahá, qual é o caminho da brahá? Asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem, asher anohi metzaveh etchem hayom. O caminho da brahá é se vocês cumprirem as mitzvot, se vocês andarem nos caminhos de Hashem, que eu estou apresentando para vocês. Então, Moshe, ele está apresentando para o povo judeu que o caminho da brahá é o caminho de seguir as mitzvot. V'aklalá, im lo tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem, vesartem min haderech asher anohi metzaveh etchem hayom, lalechet acharei Elohim acherim, asher lo yedatem. E aklalá, Deus nos livre, a maldição é quando a gente não seguir as mitzvot de Hashem, a gente se desviar do caminho dele e seguir os caminhos dos outros povos, seguir os caminhos das idolatrias que eles seguem. Esse é o caminho da Klalá. Olha o que Moshe ele está ressaltando para o povo judeu, e isso talvez para a gente é muito importante. A linguagem que Moshe está usando não é acreditem. Moshe está falando para o povo, Re'eh, eu quero que vocês vejam. Olha que interessante, Re'eh significa veja. Veja, a gente tem a nossa revista Veja. O que é a nossa revista Veja? Uma revista que Deus nos livre, só tem desgraça, só tem problema, só tem as pessoas reclamando de tudo, é tudo negativo, é tudo ruim, as doenças. Então, isso é a revista Veja. Você pega as capas da revista Veja, é assustador, é só sobre roubo e desvio e desonestidade e coisas ruins que aconteceram, criminalidade. A gente sai completamente deprimido só de ver as capas da revista Veja. Deus está falando para a gente, veja, olha a diferença de uma vida com Torá, com mitzvot, uma vida com equilíbrio, uma vida com harmonia. Isso é visível, isso a gente pode perceber. Eu quero dar um exemplo que a gente pode tentar trazer para a nossa vida, que é um dos grandes questionamentos. Eu dou muitas aulas para o público também um pouco mais jovem, de 18, 20 anos. É um público que vê com muita incredulidade, eles não acreditam no conceito de Shidurim. Então, eles falam para mim, Rav, eu não acredito no conceito de Shidurim, eu acho que é uma grande besteira. Como que você vai sair com alguém e você não vai nem encostar na pessoa, você não vai ter o contato físico, você vai sair 2 meses, 3 meses, e a única coisa que você vai fazer é conversar com a pessoa, e esse casamento vai dar certo. Eu não acredito nisso. Então, eu pergunto para esses jovens, falo, então, qual é o sistema correto? Como você sugere que seja feito?
E os jovens falam, não, sistema normal, sistema do namoro, de conhecer e de se encostar, e de conhecer profundamente todo o contato físico antes do casamento, esse é o jeito mais óbvio, esse é o jeito mais lógico, mais racional. Vamos pegar um pouquinho das estatísticas. Existe um laboratório chamado Laboratório da Vida. Olha o que o Laboratório da Vida ensina para a gente. Esse método completamente ilógico, que vai contra o racional do ser humano, chamado Shidduchim, ele tem um índice de falhas de 3%. A gente tem, mais ou menos, hoje em dia, dentro do mundo de Torá, de mitzvot, um índice de divórcios de 3%. Aquele outro sistema, o sistema do namoro, do test drive, de tentar tudo antes, tem um índice de falhas de 70%. A cada 10 casamentos, 7 vão terminar em até 10 anos. Isso são estatísticas de grandes veículos de comunicação, não que a gente possa se apoiar em qualquer estatística, em qualquer informação. Infelizmente, agora eu acho que mais do que em qualquer época da história, a gente está na geração das fake news, que é muito fácil a gente passar mentiras para frente e, em segundos, uma mentira é espalhada para milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas, de acordo com as estatísticas que a gente recebe, temos uma diferença aqui de 3% de falhas contra 70% de falhas. Olha que interessante, quando tem um casamento judaico, então tem as 7 brahot, Sheva brahot, que a gente faz na Rupá, no momento do casamento, são 7 brahot que a gente dá para o noivo e para a noiva. Uma das brahot, que é justamente a última brahá, o que a gente fala? Od chamar bearei Yehudá u bechutzot Yerushalayim kol sasson ve kol simcha. Ainda vai ser escutado a voz da alegria, a voz da felicidade. Se a gente vai num casamento sem Torá e mitzvot, tá lá o fotógrafo, ele vira para o noivo e para a noiva e ele fala, olha, sorria, hoje é o dia mais feliz da sua vida. Quer dizer, daqui para frente, infelizmente, vai ser um Deus nos acuda. E no judaísmo a gente fala o contrário. Od chamar é uma construção. É verdade, a gente começou o relacionamento sem o contato físico para mostrar que isso não é o mais importante no relacionamento, não é assim que a gente constrói nada. A ideia do Shidduch não é uma ideia nossa, é uma ideia do Criador do mundo. Ele criou o ser humano, ele sabe como funciona o ser humano. Então, a gente vê que tem um índice de acerto muito maior, que funciona. Por quê? Porque a gente está construindo alguma coisa. E a parte física não é o que constrói, ao contrário. A parte física muitas vezes mascara. A parte física muitas vezes não deixa a gente enxergar a essência da pessoa, a índole da pessoa. Quantos casos que eu tenho de alunos que falam, Rav, ele faz algumas coisas erradas, a gente se dá tão bem junto, fisicamente a gente se completa. Quer dizer, isso é uma bomba relógio. Alguma hora lá para frente, quando a parte física já não é o mais atraente no relacionamento, se não tem uma construção espiritual, se não tem uma construção de traços de caráter, isso é uma bomba relógio, isso está comprovado. Quer dizer, não é o rabino que está falando, estatísticas de 70% que não funciona. Então, a gente tem que saber que, Bezrat Hashem, a gente segue o que Hashem falou para a gente. Parece lógico? Parece. Eu não discordo que parece lógico. Para mim também, a primeira vez que eu escutei o conceito do Shidduchim, eu achei uma loucura, não tem nem pé nem cabeça, mas não precisa ter pé nem cabeça. Precisa saber que isso foi entregue pelo Criador do mundo. É isso que Moshe está falando para a gente. Não é para acreditar. Olha para o mundo, olha o que está acontecendo no mundo, olha como as pessoas, numa sociedade de Torá, elas vivem, e olha como está o mundo numa sociedade sem Torá. Um exemplo que a gente sempre fala nas aulas, a gente tem cidades lá em Eretz Israel, uma cidade como Yerushalayim, uma cidade como Bnei Brak, que você vai numa sinagoga
Os livros são vendidos sem vendedor. Tem uma pilha de livros, tem uma caixinha de tzedakah do lado, a pessoa compra sem vendedor. Barav, como pode? Ninguém rouba? Não, ninguém rouba, porque são pessoas que têm valores, são pessoas que têm temor a Deus. Essas pessoas, elas não vão roubar porque elas sabem que Deus está vendo tudo, elas sabem que tem um sistema baseado de valores, de temor a Deus. Enquanto a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, tem que ter câmera de segurança, tem que ter segurança na porta, a polícia o tempo inteiro tem que estar circulando, senão um ia engolir o outro vivo. Então, essa é a grande diferença, a brachá e a klalá. É uma escolha que a gente tem na vida, a gente precisa escolher qual dos dois caminhos que a gente vai querer para a nossa vida. Por que não é simples essa escolha? Por que Moshe ele tem que ressaltar? É óbvio, eu quero uma vida mais harmônica, mais tranquila, mais feliz. Por que Moshe tem que me falar isso? Não é óbvio isso? Qual que é a grande diferença? Moshe está falando sobre um caminho. Quando a gente olha os dois caminhos, tem um caminho que ele é feito de 613 mitzvot. Se alguém acha que é fácil cumprir 613 mitzvot, a pessoa não entendeu o que é cumprir mitzvot. Existe um conceito chamado ol mitzvot. Existe um peso das mitzvot. É óbvio que não é uma vida fácil, não é uma vida que a gente consegue, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, existem mitzvot. Olha as duas vidas. Tem uma pessoa que ela precisa acordar, ela precisa fazer tefilá, ela faz brahá antes de comer, brahá depois de comer, ela precisa fazer durante o dia todo um monte de mitzvot, enquanto o outro acorda do jeito que quer, dorme do jeito que quer, faz o que ele quer na hora que ele quer. Olha, chega na hora do almoço, eu não posso comer o que eu tenho vontade, tem que ser comida kasher, enquanto o outro come tudo que ele tem vontade, aonde ele quer. Ai, Rabino, eu queria comer, mas não tem muitas opções de kasher, enquanto o meu amigo, que não é Yehudi, ele come aonde ele tem vontade. Então, acontece, tem que saber o caminho das mitzvot, sem dúvida nenhuma, é um caminho mais difícil, é um caminho mais longo, é um caminho de subida. O outro caminho, uau, olha que caminho curto, uma descida, tudo é mais fácil, tudo é mais leve, mas presta atenção, aonde os caminhos levam, não importa a dificuldade do caminho. O que importa de verdade é para onde esse caminho está levando. O que adianta a gente viver uma vida que é muito mais leve, que eu faço tudo o que eu quero, mas que nada acaba dando certo na vida? Os relacionamentos acabam não dando certo, a pessoa não vive com harmonia, a pessoa não está feliz. Quantas pessoas a gente conhece que vivem uma vida completamente desregrada, pessoas milionárias que têm tudo, têm honra, têm dinheiro, essas pessoas acabam morrendo de overdose de drogas, quando não acabam se matando. Então, a gente tem que saber, tem dois caminhos na nossa frente, tem um caminho que é mais difícil, sem dúvida nenhuma. Isso é uma ilusão que a gente não pode ter. Muita gente me fala que eu vou começar a seguir Torá, porque na vida de Torá tudo dá certo, tudo é mais fácil. Não é verdade, não é isso que Hashem prometeu para a gente. Nenhum momento Deus prometeu que vai ser mais fácil, ao contrário. É uma vida de luta diária, no dia a dia, de mitzvot, de fazer o que é correto, o tempo inteiro me controlando, o tempo inteiro pensando antes de fazer as coisas. Não é uma vida simples, mas Moshe está chamando a atenção. Uma vida é uma vida de brachá, e Deus nos livre, outra vida é a vida de klalá. A grande maioria dos problemas que a gente tem na vida, parem para prestar atenção, são buracos que a gente mesmo cavou, foram erros, foram formas de viver a vida, que não era a forma ideal, a gente cavou o buraco onde a gente caiu. Então, por quê? Porque a gente não tomou as decisões corretas na vida. É isso que Moshe ele vem despertar, ele vem chamar nossa atenção. Olha, por favor, presta atenção, tem dois caminhos. Esse caminho é o caminho mais longo, mais difícil, mais trabalhoso, um caminho que é uma subida, mas você vai ver quando chegar lá quanta brahá você vai ter. Esse outro caminho é um caminho mais curto, um caminho mais fácil,
você faz o que você quiser na hora que você quiser. Mas olha quanta dor de cabeça, quanta tristeza, pessoas que não estão felizes com elas mesmas. Uma frase que eu escutei: se você é bem-sucedido na vida e você não é feliz, será que você é bem-sucedido? O que quer dizer ser bem-sucedido? A pessoa ter dinheiro, a pessoa ter tudo na vida e não está feliz? Então, o que adianta tudo que ela tem se ela não tem o mínimo que é o preenchimento? Ele está feliz com a vida que ela tem? Isso que a Torá está prometendo. A Torá não promete uma vida fácil. A Torá promete para a gente uma vida de preenchimento, uma vida que a gente pode, Bezrat Hashem, quando a gente olhar para trás, a gente vai ter orgulho das decisões e da forma que a gente viveu a nossa vida. Então, esse é o começo da nossa paraxá. Depois disso, Moshe Rabbeinu, mais uma vez, vai chamar a atenção o quanto a gente precisa entender a santidade da terra de Israel. A terra de Israel não é uma terra igual às outras terras que tem no mundo. A terra de Israel é uma terra com santidade. A gente tem que ter uma conduta diferente quando a gente vive em Eretz Israel. E Moshe, ele chama a atenção do povo: quando vocês entrarem na terra de Israel, vocês precisam destruir todos os tipos de idolatria que podem ter na terra de Israel. E a gente, Bezrat Hashem, não pode ser influenciado. A gente tem que tomar cuidado. Olha o que Moshe está ensinando para o povo. Muitas vezes a gente pode pensar que, olha, eu não preciso destruir as idolatrias que tem na terra de Israel, é simplesmente eu não vou seguir. Se eu não vou seguir, então não tem problema nenhum. Tem problema, porque a gente vai sendo influenciado por tudo que a gente vê, por tudo que a gente está no nosso dia a dia, à nossa volta, a gente vai sendo influenciado. Então, muitas vezes a pessoa pensa que não tem problema. Olha, eu ando com pessoas que não são corretas, que fazem coisas erradas, mas não tem problema porque eu não vou me deixar influenciar. Isso é uma autoenganação. A gente automaticamente, o tempo inteiro, a gente está sendo influenciado por tudo que acontece à nossa volta, por tudo que a gente vê. De novo, volta para o conceito, veja, tudo que a gente vê vai ter um impacto na nossa alma, vai ter um impacto na forma que a gente vai viver a nossa vida. Daqui a gente também aprende o quanto a gente tem que escolher as pessoas com que a gente anda, os lugares aonde a gente vai frequentar, porque tudo isso vai formando o nosso caráter, tudo isso vai tendo uma grande influência na nossa vida. Tem também aqui um outro conceito, a verdade é que Moshe ele vai trazer aqui alguns ensinamentos para o povo, que são ensinamentos, a verdade, eu nunca tinha, às vezes já há anos e anos a gente estuda Paraxá, e tem alguns detalhes que eu nunca tinha parado para prestar atenção e para me aprofundar. Olha que incrível, Moshe está ensinando para o povo que todo momento que a gente tinha o nosso Beit HaMikdash, e até antes do Beit HaMikdash, quando a gente tinha o nosso Mishkan, então a gente não deve fazer um altar de sacrifícios de korbanot particular, quer dizer, você tem um altar que é onde Hashem escolheu, e é lá que a gente deve levar os nossos korbanot, mas nessa paraxá Moshe está ensinando que nos 14 anos que o povo judeu vai entrar na terra de Israel, por mais que o Mishkan ele já existia, quer dizer, durante os 40 anos do deserto, o Mishkan ele já estava lá com o povo judeu, mas quando eles entrarem na terra de Israel, ele não vai ter ainda um lugar fixo onde ele vai ser montado. Só depois da conquista, 14 anos depois, que ele foi montado num lugar chamado Shiloh, e depois disso que ele realmente tomou uma forma, como na época do Beit HaMikdash em Jerusalém, também o Mishkan de Shiloh, ele era o centro onde as pessoas elas vão fazer as oferendas dela lá no Mishkan, onde eram feitos todos os serviços do povo judeu. O que Moshe está ensinando, todo o tempo que a gente não tem aqui um Beit HaMikdash ou Mishkan montado de uma maneira definitiva, então as pessoas tinham a permissão de montar altares particulares.
Mas depois que foi montado o Mishkan em Shiloh, e futuramente, quando foi montado o Beit HaMikdash, quando foi construído por Shlomo HaMelech, então é proibido a gente ter altares particulares para fazer sacrifícios para Hashem. Outro ponto impressionante também, já tinha várias vezes a gente estuda e acaba passando batido de alguns detalhes. A Parashá fala para a gente também um detalhe interessante. Todo momento que o povo judeu estava no deserto, até eles entrarem na terra de Israel, era proibido as pessoas comerem carne. O que quer dizer era proibido comer carne? Na verdade, não era que é proibido comer carne, mas não se pode fazer shritá num animal simplesmente para comer a carne desse animal. O que eles tinham que fazer quando eles queriam comer carne? Um dos korbanot que eram oferecidos é chamado de korban shlamim, oferenda de pazes. Esse tipo de oferenda, existem várias formas de korbanot na Torá. Tem alguns korbanot que depois de eles serem sacrificados, esse animal era completamente queimado no altar, mas tem alguns korbanot que eles podem ser consumidos. Alguns korbanot, eles só podem ser consumidos partes do korban pelo Cohen, e alguns korbanot, como esse korban shlamim, esse korban de pazes, partes desse korban podem ser consumidas pelo Cohen e partes desse korban podem ser consumidas pela pessoa que está fazendo essa oferenda. Então, a pessoa que ela queria comer carne enquanto eles estavam no deserto, ele só podia comer carne se ele oferecesse esse korban. Olha que incrível, um detalhe que tinha passado batido. Anos e anos que a gente estuda, sempre a gente aprende alguma coisa nova na Torá. Moshe está ensinando para o povo judeu, a partir do momento que eles entrarem na terra de Israel, eles vão ter a permissão de fazer shritá, de fazer o abate kasher nos animais, simplesmente para comer o animal. Não vai ser mais necessário que, para poder comer a carne do animal, tem que ser oferecido esse korban. Então, isso é, de novo, mais uma preparação que Moshe está fazendo para a entrada do povo judeu na terra de Israel. Então, mais um assunto aqui, quando a gente vai falar sobre o abate de carne para o consumo, tem mais um ensinamento importante, que é a proibição da gente comer o sangue do animal. Por que é proibido? A Torá fala explicitamente para a gente que a alma do animal ela está no sangue. Então, é proibido para a gente, por isso que a carne, quando a gente fala de uma carne kasher, tem muita gente que fala, Rabino, carne kasher, ela é muito cara, com certeza tem Rabino ficando milionário. A verdade é que tem muitos processos, as pessoas não conhecem. Para a carne ser kasher, primeiro, óbvio, o animal tem que ser kasher para a carne dele ser kasher, o abate tem que ser kasher, quer dizer, precisa, aqui não é que nem qualquer açougue, que qualquer pessoa pode matar o animal, aqui tem que ser alguém que é um grande conhecedor das leis de shritá, existem milhares de leis de como tem que fazer a shritá, tem que ser uma pessoa com temor a Deus, que conhece bem o trabalho. Depois do abate, não terminou ainda, tem que ser feita uma verificação interna do animal, se o animal, por exemplo, no pulmão, ele não tem nenhum furo no pulmão, se ele não tem nenhuma doença interna, que esse animal ele já morreria por causa dessa doença. Se tiver, essa carne está proibida, mesmo que o abate ele foi kasher. Depois disso, ainda é feito todo um processo de melihá. Melihá é o salgamento da carne, justamente para extrair, para tirar todo esse sangue que está absorvido na carne. Então, existem muitos processos, óbvio, que tudo isso vai encarecendo o preço da carne, mas o preço veja, é um caminho mais difícil, mas é um caminho de brahá. Assim é com todas as mitzvot, quando a gente chega em Sukkot, tem que comprar os arbat aminim. O que são os arbat aminim? Uma folha de lulav, um etrog, que é, na verdade, uma espécie de um limão, e a gente vai comprar isso, custa $100, que absurdo, para usar 7 dias. É para isso que a gente está aqui, para servir a Hashem, para fazer as mitzvot, e através disso a gente vai, Bezrat Hashem, tá se elevando
cada vez mais espiritualmente, e a gente está chegando nas brachot que Deus ele prometeu para a gente, tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro. Então, aqui a gente não pode comer o sangue, porque a alma do animal está no sangue, a gente deve tirar esse sangue da carne antes de poder consumir essa carne. Depois disso, Moshe Rabbeinu ele vem falar sobre os princípios gerais de cumprir a Torá, de andar nos caminhos de Hashem, e tem duas linguagens interessantes aqui na Torá. Está escrito, Ushmartem, vocês vão guardar os mandamentos e vocês vão escutar os mandamentos. O que quer dizer isso? O Urash explica para a gente o que significa guardar o mandamento. Para a gente cumprir as mitzvot da maneira correta, precisa estudar muito. Quer dizer, para saber como exatamente cumprir cada mitzvah, como a gente falou na Parashá, a gente vai estudando um pouquinho mais profundo, a gente aprende um monte de coisas. Não adianta também, quando a gente vai estudar Lahá, as leis na prática, não adianta escutar uma vez na vida Lahá e não voltar de novo, porque todo ano, por exemplo, nos Hagim, é uma mitzvah, 30 dias antes do Hag, a gente precisa estar se preparando, precisa estar voltando todas as leis, estudando tudo de novo, porque senão a gente esquece e acaba não fazendo as mitzvot da maneira correta. Então, o Shmartem, guardar as mitzvot, significa estudar. Tem que estudar para saber como a gente vive da maneira correta, como a gente faz a vontade de Hashem, exatamente como ele pediu. E depois vem a parte de escutar. O Urash fala aqui, quer dizer, escutar, cumprir da maneira correta, fazer as mitzvot exatamente como Hashem pediu, mesmo quando tem dificuldades para cumprir, mesmo como a gente falou, às vezes as mitzvot, elas custam dinheiro, mas a gente tem que fazer isso com alegria. Mesmo que a gente está gastando dinheiro para fazer as mitzvot, a gente faz com alegria, porque é para isso que a gente veio aqui para esse mundo e é para isso que a gente trabalha e ganha o nosso dinheiro para poder cumprir as mitzvot, para fazer o nosso objetivo aqui no mundo. Depois disso, Moshe ele começa a relembrar para a gente os perigos da assimilação. Não aprenda com os atos que os Knanim fazem. Infelizmente, eles vão ter contato com pessoas de índole muito ruim, pessoas idólatras, pessoas de moralidade duvidosa. E Moshe, ele sabe o quanto isso pode influenciar. Então, ele está chamando a atenção, olha, não vivam como os povos da terra aonde vocês estão entrando. Isso vale para a geração do deserto, mas a gente tem que saber que também vale para a nossa vida. A gente também está imerso, essa era a vontade de Deus, que a gente tivesse em contato com todos os povos. Os judeus foram espalhados na época da Galut, na época do exílio, os judeus foram espalhados no mundo inteiro, e a gente tem agora uma missão de trazer luz da Torá, trazer a luz de Deus para os 4 cantos do mundo. É isso que a gente está fazendo aqui no Brasil. Por que a gente não está em Eretz Israel? Porque essa é a vontade de Hashem agora. Mas Moshe está chamando a atenção. Toma cuidado para não querer viver uma vida como a vida dos outros povos. Isso está tudo, a gente vai ver, a Parashá inteira está conectando com o Re'ê. Às vezes a gente vê a vida dos outros povos, parece uma vida muito mais fácil, sem mitzvot, sem obrigações, cada um faz o que quer. Moshe está chamando a atenção, não copia eles, não anda no caminho deles. A gente tem uma Torá, olha só, a gente tem um manual de instruções, isso é manual de instruções de como viver a vida. A gente não precisa copiar ninguém, não precisamos viver a vida que os outros povos vivem. A gente tem o nosso manual, a nossa forma de viver e de fazer as coisas darem certo. Então, Moshe, ele precisa ressaltar isso para quando a pessoa olhar, mas todo mundo faz essa idolatria, por que eu não vou fazer? Então, Moshe quer dar um risu, quer dar um reforço, não é porque todo mundo faz que isso vira permitido e que isso é uma coisa boa. O Rambam fala uma ideia incrível, uma mentira que é repetida 1000 vezes, ela não vira verdade, ela continua sendo uma mentira.
Então, a gente tem que viver uma vida de emet. A gente não tem que copiar a forma de vida dos outros povos, porque a gente recebeu o manual de instruções de como viver a nossa vida de uma maneira plena para ter uma vida de brachot nesse mundo e no mundo vindouro. Também Moshe, ele chama atenção, um cuidado especial que, infelizmente, aconteceram várias vezes na história do povo judeu, o conceito de um falso profeta. O que é um falso profeta? Vem uma pessoa e fala para o povo judeu, olha, eu sou um profeta de Deus e eu vou provar que eu sou um profeta de Deus. Amanhã, exatamente meio-dia, vai começar a chover e vai cair uma chuva rosa. Uau! Olha, um milagre, ele está prevendo que amanhã vai acontecer esse grande milagre. No dia seguinte, meio-dia, começa a cair uma chuva rosa. Uau! Esse aqui é um profeta de Deus. Qual é o teste se a pessoa é de verdade um profeta de Deus ou não é um profeta de Deus? Se ele anda nos caminhos da Torá. Não são os milagres que mostram para a gente se alguém ele anda no caminho de Deus ou não. Por quê? Porque existe um equilíbrio de forças. As forças da pureza, elas têm em contrapartida forças de impureza. A gente sabe no Egito, quando Deus fez a primeira praga no Egito, ele mandou dam, ele mandou sangue sobre o Egito todo. Está escrito que os Hartumei Paró, os magos que mexiam com mortos, que mexiam com forças ocultas, eles também conseguiram fazer a praga do dam. Quando chegou na segunda praga, Tzvardea, a praga dos sapos, está escrito que os Hartumei Paró também conseguiram fazer. Uau, eles também faziam milagres. Isso não quer dizer que eles estavam certos, não quer dizer que eles são profetas de Deus. Do mesmo lado que, da mesma forma que Deus deu para o lado da Kedushá, da pureza, da santidade, força, ele também deu para o lado da Tumá, tem que ter um equilíbrio. Então, olha o que Moshe está falando, toma cuidado quando se levantar um profeta e fizer milagres, e os milagres acontecerem, as profecias acontecerem, mas se essa pessoa quiser tirar uma letra da Torá, esse é um falso profeta, Deus está mandando ele só para testar vocês. Já aconteceram várias vezes na história falsos profetas, falsos Meshiach, pessoas que tentaram desviar o povo judeu. Caso mais conhecido, Shabtai Tzvi, na época do Império Otomano, Shabtai Tzvi começou a se anunciar para o povo judeu como Mashiach. Óbvio que o povo judeu, a gente está esperando, há tantos anos a gente está esperando Mashiach, desde a destruição do nosso Beis Hamikdash, há quase 2000 anos, a gente espera o Mashiach para reconstruir o nosso Beis Hamikdash. A gente tem essa vontade, a gente quer o Mashiach. Então é muito fácil gerações que estão passando por sofrimento acabarem acreditando em falsos profetas e falsos Mashiach. Esse Shabtai Tzvi, ele começou a avisar o povo judeu que vai ter a marcha dos judeus de volta para Jerusalém para reconstruir o Beit HaMikdash. Muita gente começou a acreditar nele como o Mashiach. O que aconteceu? Essa história chegou nos ouvidos do governo do Império e ele foi chamado lá para, olha, escutamos o que você está falando, que os judeus vão marchar lá para Jerusalém. Que história é essa? Então, o imperador lá do Império Otomano, o califa, ele não gostou nada dessa história. Ele virou para o Shabtai Tzvi e falou, eu vou te dar duas escolhas. Ou você se converte para o islamismo, ou você morre. Então, o Shabtai Tzvi, diante dessa escolha, ele se converteu para o islamismo. Teve gente que seguiu ele mesmo assim. Não, Deus está testando a gente. E se converteram também para o islamismo. Depois que o Shabtai Tzvi ele faleceu, quer dizer, não é o Mashiach, veio uma parte do povo, não, é Deus testando a gente, e continuaram acreditando. Então, tiveram na história, muitas vezes, o conceito de falsos profetas, de falsos Mashiach. Se a pessoa ela pode fazer um milagre que ela quiser, olha que ideia incrível. Ela pode fazer um milagre aberto, isso não prova que essa pessoa, o Mashiach, até
Outras religiões acreditam também que alguém foi o Mashiach, baseado no quê? Ele fazia milagres, milagres abertos. Isso não prova que ele é o Mashiach. Os nossos profetas também faziam milagres abertos. Está escrito que o Eliel Hanavi, ele fez o milagre da ressurreição dos mortos, ele ressuscitou uma pessoa que tinha morrido, o aluno dele, o maior aluno dele, o profeta Elisha, também fez ressuscitar uma pessoa morta. Está escrito que todos os Tanaim, os Rabanim que escreveram na época da Mishnah, eles sabiam ressuscitar mortos. Tem vários casos na Torá de mortos que foram ressuscitados. Isso não prova que alguém é o Mashiach. Milagres não são provas de nada. E, de novo, tem um equilíbrio de forças. Também o lado da tumá, o lado da impureza, ele também pode fazer milagres. Teve uma vez uma pessoa muito próxima, olha que história incrível. Ele estava prestes a tomar uma decisão completamente equivocada de abandonar todos os caminhos de Torá e Mitzvot. E ele virou para mim, depois de um tempo, Baruch Hashem, depois ele acabou fazendo tchuvá, consertou o erro que ele cometeu, mas ele virou para mim e falou, olha, eu quero te contar um segredo. Quando eu estava prestes a tomar essa decisão, eu falei, Deus, se isso for o certo para eu fazer, me manda um milagre. E o milagre aconteceu. Olha que incrível. Ele falou, eu tenho certeza que não foi Deus que fez acontecer o milagre, que foi o Yetzer Hará. Então, o lado da impureza também tem força. Não é isso que a gente precisa usar para tomar decisões de vida. A gente tem a Torá. A Torá é o nosso manual. É nisso que a gente acredita. Se vier um profeta e fizer o maior milagre aberto do mundo, mas ele tirar uma letra da Torá, esse é um falso profeta. Deus está testando vocês se vocês vão andar nos caminhos corretos ou não. E esse perigo é tão grande que o próximo assunto na Parashá é de uma cidade apóstata. Pode ser que Deus nos livre até uma cidade inteira, ou a maioria da cidade, pessoas vão acabar indo atrás de idolatrias, vão indo atrás desses falsos profetas que vão afastar o povo judeu do caminho correto. E olha que incrível o que Moshe ele ordena para o povo judeu: se uma cidade ou toda a população, ou pelo menos a maioria da população, eles andarem nos caminhos de idolatria, Moshe fala, vocês não podem ter dó, vocês precisam matar todo aquele que faz idolatria. Ele tinha pena de morte, e a cidade inteira tem que ser queimada. Até os bens daqueles que não fazem idolatria também têm que ser queimadas, porque a grande pergunta é, mesmo que a pessoa ela não faz idolatria, por que você está vivendo numa cidade onde a maioria da cidade faz idolatria? Você já tinha que ter ido embora daqui para não receber esse tipo de influência na tua vida. Então, a cidade inteira tinha que ser destruída e ter uma proibição de reconstruir essa cidade. Essas ruínas têm que ficar para sempre como um modelo, como um exemplo para o resto do povo judeu, para não ir atrás de falsos profetas, de pessoas que podem desviar o povo judeu do caminho correto. Depois disso, a Torá fala para a gente a responsabilidade que o povo judeu tem. Olha como o Pasuk fala, Banim atem laHashem Elokechem. Vocês são considerados filhos de Hashem. Então, a gente tem que ter um comportamento. Olha que incrível. Quando tem uma pessoa comum, óbvio que todo mundo precisa se comportar da maneira correta, mas se a pessoa ele é filho do rei, o comportamento dele tem que ser muito mais exemplar. Todos os olhos estão voltados para esse príncipe. Então, os atos dele, cada ato, tem que ser muito bem pensado. Óbvio que o mundo inteiro, todo mundo tem que se cuidar, tem que andar no caminho correto. Mas Hashem, ele está lembrando, vocês são meus filhos, vocês são príncipes no mundo, vocês têm que ter um comportamento exemplar. Então, uma das coisas, um exemplo que ele dá para a gente não fazer cortes, para a gente não se automutilar na perda de um parente querido, a gente tem que ter emuná. Da mesma forma que um pai, ele quer sempre o melhor para o filho,
Então, é isso que a Hashem está ensinando. Por que as pessoas antigamente tinham esse costume, os idólatras tinham o costume de se automutilar, porque é uma demonstração de desespero. Deus está falando, vocês são meus filhos, eu quero o melhor para vocês, mesmo que às vezes a gente passa por um momento difícil que a gente não está enxergando aonde está a bondade desse pai. É que nem um pai que o filho é pequeno, ele ainda não entende, o filho ele está fazendo uma coisa perigosa, ele não entende que isso é perigoso, o pai vem e dá um tapa nele. O pai está dando esse tapa por amor. Um dia esse filho vai crescer e ele vai entender, Baruch Hashem, que meu pai me deu esse tapa, salvou minha vida. Hashem, às vezes, dá uns tapas na gente, Hashem, às vezes, dá umas broncas, às vezes, acontecem coisas amargas na vida. Mas não esquece, Banim Matem Lashem Elokechem. Vocês são filhos de Hashem. Tudo, por mais duro, por mais amargo que seja, isso vem de uma bondade, isso vem de uma misericórdia de Hashem. Um dia, Hashem ele vai acender a luz. Todo esse mundo de ilusão, esse mundo de escuridão que a gente vive, vai se clarear. A gente vai entender que tudo que Hashem fez foi uma grande bondade, uma misericórdia, foi para o melhor para a gente. E aí sim, a gente vai poder ter a alegria verdadeira. E outro ponto que é importante aqui do povo judeu, da gente ser filhos de Hashem, vem as leis de Kashrut. As leis de Kashrut são leis que Bezrat Hashem a gente deve seguir para manter a nossa pureza espiritual. Uma coisa que tem que estar muito clara, as leis de Kashrut têm a ver com a nossa alma, não com o nosso corpo. Muita gente pensa que as leis de Kashrut por que não pode comer porco? Porque o porco é um animal sujo, um animal gorduroso. Por que não pode comer camarão? Porque camarão é considerado lixeiro do mar. Então, a gente deve cuidar de kashrut por causa do corpo. Não é verdade. A gente cuida de kashrut para manter a pureza da nossa alma. Tudo que a gente consome, ele tem uma parcela material, mas ela vem também com uma parcela espiritual. Da mesma forma que a comida física, ela alimenta o meu corpo, a parte espiritual da comida, ela alimenta a nossa alma. Toda vez que a gente come uma comida não kasher, a gente está criando em volta do coração uma capa que não permite a gente sentir kedushá, que não permite a gente estudar a Torá. E é impressionante. Eu lembro a primeira vez que eu fui na vida para Israel, a verdade, primeira vez que eu fui já adulto para Israel, eu já tinha ido quando eu tinha 12 anos, mas é uma viagem de criança diferente. A primeira vez que eu fui, eu já tinha uns 25 anos, e eu fiquei um mês neste Yeshivá, e um dos Rabanim, ele falou para a gente teve um grande encontro incrível, até hoje eu lembro disso, já deve estar fazendo uns 20 anos, a gente encontrou um grande Rav cabalista, Rav Yaakov Hillel, que ele é até hoje um dos grandes cabalistas do povo judeu, ele mora em Jerusalém. No finalzinho da viagem, a gente teve esse encontro com o rabino. E um dos rabinos da Yeshivá, onde a gente ficou no programa de férias, ele contou para a gente, falou, olha, eu deixei esse passeio como último passeio da viagem. Por quê? Porque eu esperei vocês passarem um mês na Yeshivá comendo só comida kasher, para não assustar o rabino quando ele olhar para vocês. Óbvio que pessoas vão desenvolvendo, pessoas num nível espiritual mais alto, eles vão desenvolvendo um dom espiritual e eles conseguem enxergar coisas que a gente não consegue enxergar. E esse rabino virou para a gente e falou, se vocês fossem falar diretamente com o rabino, sem esse mês de fazer Shabbat, de comer kasher, ele teria se assustado de olhar para a alma de vocês. Então, tudo que a gente consome não tem a ver com o corpo, tem a ver com a neshama, com a nossa alma. Quando a gente come alguma coisa não kasher, é a nossa alma que está sendo manchada, o nosso coração, ele vai criando uma capa que não permite que a gente se conecte com o Criador do mundo. Eu comecei hoje a estudar com meus alunos na escola as alahot do mês de Elul. Baruch Hashem, estamos chegando no último mês do ano, o mês de Elul, e existe um passuk da Torá que fala
Umal Hashem Elokechem et levavchem vet levav zarachem. Deus, ele vai fazer o Brit Milá do teu coração e do coração dos teus descendentes. E se a gente pegar as iniciais das palavras, forma a palavra Elul. Então, olha que incrível. Et levavchem ve'et levav zarachem. Forma a palavra Elul. O que quer dizer fazer Brit Milá do coração? A gente conhece o Brit Milá tradicional. O que quer dizer que Deus vai fazer o Brit Milá do nosso coração? Da mesma forma que o Brit Milá, quando a gente faz o Brit Milá, o que a gente está cortando? Aquela pele que a gente corta no Brit Milá é chamada de Orlá. Orlá é tudo que afasta a gente de Hashem, que não permite que a gente tenha um contato espiritual pleno com o Criador do mundo. Então, o Brit Milá serve para tirar essa pele que impede a gente de se conectar com Hashem. Da mesma maneira, todos os erros, as transgressões que a gente faz, mas em especial a comida kasher, a comida não kasher, ela vai criando no coração como se fosse uma gordura espiritual que não permite que a gente entenda, que a gente absorva a Kedushá. Hashem, no mês de Elul, ele tem muito mais misericórdia. Todo aquele que fizer tchuvá, todo aquele que decidir, eu quero mudar, eu quero melhorar. Rabino, eu não consigo virar kasher a partir de amanhã. Como que eu vou fazer? Não tem problema. Mostra para Deus que você quer alguma coisa. Dá um passo para mostrar para Deus a tua boa vontade. Olha, não dá ainda para trocar as panelas e trocar os pratos de casa? Tá bom, começa a trocar os ingredientes. Vai passo a passo, trocando as coisas, acrescentando cada vez mais Kedushá, e com isso a gente vai estar, Bezrat Hashem, mostrando para Deus que a gente quer. Quando a gente mostra para Deus que a gente quer, ele vem e faz o Brit Milá do nosso coração, ele tira toda essa gordura espiritual que se acumulou e ele permite que a gente tenha uma conexão direta com o Criador do mundo. Então, isso é o ponto da Kashrut, tem que entender que isso é importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Muita gente pensa que Kashrut é o último passo da minha tchuvá, a última coisa que eu vou mudar. É uma pena, porque isso pode abrir muitos caminhos de crescimento a partir do momento que a gente começar a comer comida kasher. Próximo assunto aqui da Parashá, também um assunto interessante. Todas as plantações da terra de Israel, elas têm, como a gente falou, a terra de Israel tem Kedushá, tem santidade, e essa Kedushá, ela também é passada para as frutas da terra de Israel. Então, o que acontece toda vez que a gente vai ter a nossa colheita, parte dessa colheita tem que ser separada. Para que a gente vai usar essa parte separada? Mais ou menos 2% da colheita, isso a gente vai tirar, isso é chamado de Trumá Gdolá, ou só Trumá, e essa Trumá, ela deve ser dada para os Koanim. Já que os Koanim, eles se dedicam só para a parte espiritual do povo judeu, o resto do povo tem a obrigação de sustentar eles. Então, essa Trumá, 2% da minha produção é dado para o Cohen. Depois disso, a gente vai separar o Maser Rishon. O que é o Maser Rishon? 10% do que sobrou. Depois que eu tirei a parte do Cohen, eu vou pegar o resto da produção, 10% da minha produção, eu vou dar isso para os Leviim. É aquela tribo que também se dedica exclusivamente para o crescimento espiritual do povo judeu inteiro. Eles não receberam, quando teve a divisão das terras em Eretz Israel, eles não receberam, junto com as outras tribos, um pedaço de terra para eles, eles receberam espalhado por Israel cidades para a tribo de Levi, mas eles não tinham terras em abundância como as outras tribos. Então, de novo, o resto do povo tem essa obrigação social da gente ajudar, e vamos dar o Maser Rishon, esse primeiro dízimo que a gente vai tirar, vai para a tribo de Levi. Depois disso, tem mais um dízimo que a gente vai tirar, que a gente vai separar do que sobrou da produção, que é chamado Maser Sheini.
com o que a gente vai usar esse Maser Sheini. Esse Maser Sheini, de novo, a gente vai tirar o dízimo dessa produção e isso a gente vai ter que levar para Jerusalém e isso tem que ser comido em Jerusalém, tem que ser consumido lá em Jerusalém. Ele tem tanta santidade que é proibido comer isso fora de Jerusalém, tem que levar para Jerusalém e comer lá. Então, a pessoa pode aproveitar quando ela vai para o Shalosh Regalim, quando ela vai para as festas, as 3 peregrinações, Pesach, Shavuot e Sukkot, ele pode aproveitar que ele já está em Jerusalém e ele vai consumir o Maser Sheini dentro de Jerusalém. Mas não é todo ano que tem que separar Maser Sheini. Isso é separado quando a gente leva em consideração os anos da Shemitah. A gente sabe que de 7 em 7 anos tem o descanso do campo para a Shemitah. Então, o que vai acontecer no primeiro ano depois da Shemitah, no segundo ano, no 4º ano e no 5º ano da Shemitah, a gente vai separar o Maser Sheini e esse dízimo, essa 10ª parte da nossa produção, deve ser consumida em Jerusalém. Mas no 3º ano e no 6º ano, esse Maser, esse dízimo, é chamado de Maser Ani, o Maser do pobre. Então, ele é dado para as pessoas pobres. Olha que incrível, uma pergunta que eu vi essa semana, deveria ser o contrário. Espera aí, primeiro ano você dá para o pobre, depois você vai pegar para você para consumir em Jerusalém. Por que está invertido? Primeiro e segundo ano você vai consumir e só depois você vai dar para o pobre? Olha que ensinamento maravilhoso. Quando uma pessoa ela vai doar alguma coisa, se ela sente que ela não tem, ela não vai doar com alegria, ela vai doar com dor, ela vai sentir que ela está perdendo alguma coisa. Mas se a pessoa está ciente de toda a brahá que Hashem deu na vida dela, quando ela vai doar com muito mais alegria. É isso que Hashem quer. Deus não está preocupado só com o quanto você vai doar. Deus também está preocupado com o coração que você vai usar. Tem que doar de coração, com alegria. Você tem que estar pensando não só, eu estou cumprindo uma mitzvah, eu quero sair da minha obrigação, quero cumprir a obrigação. Não! Sente a dor do pobre. Lembra que você foi escravo no Egito, como era difícil. Lembra como, quando falta coisas da vida, como a gente fica feliz quando alguém ajuda. Com esse espírito, a gente deve doar. Então, no primeiro e segundo ano, a gente vai comer o Maser Sheini, a gente vai consumir isso lá em Jerusalém, e no 3º ano e no 6º ano, a gente vai dar isso para os pobres, e depois que a gente já viu toda a brahá que Hashem deu na nossa vida, a gente vai poder doar isso para os pobres com alegria, com o coração completo, não só quantitativamente, mas qualitativamente vai ser uma doação com todo o coração. Depois disso, a Parashá, ela ensina mais uma vez sobre o ano de Shemitah. A gente está, Bezrat Hashem, esse próximo ano que vai começar agora, a gente vai entrar em mais um ano de Shemitah, e esse ano é um ano muito especial, tem uma santidade especial, todas as frutas da terra de Israel, e olha que incrível, logo depois da mitzvah de Shemitah, está escrito que você deve ajudar os pobres. Por que tem? Qual a conexão dos dois eventos? Justamente isso que a gente acabou de explicar. O ano de Shemitah, ele é um ano que não só a gente não pode consumir as frutas, a gente não pode vender, é um ano que você não vende a tua produção, você pode comer da tua produção, mas não pode ter um benefício econômico. Você não pode vender nada no ano de Shemitah. Então, tuas terras, elas têm que ser abertas para os pobres e qualquer um que quiser pode vir entrar e comer dos frutos da tua terra. Mas tem um detalhe interessante, o ano de Shemitah, ele também anula todas as dívidas que uma pessoa tenha. Então, se alguém pediu dinheiro emprestado e ele não pagou até o ano de Shemitah, essa dívida está anulada. Olha o que a Torá está falando para a gente. Por que a Torá juntou a Shemitah com ajudar os pobres? Não deixa de ajudar um pobre, não deixa de fazer um empréstimo para o pobre só porque está chegando o ano de Shemitah.
porque Deus vai ficar bravo com você. O pobre está precisando, mesmo que tenha o risco desse pobre nunca mais te devolver o dinheiro, mesmo assim, ajuda com alegria, vê as brahot que Hashem te deu, porque se esse pobre gritar para Deus, Deus vai escutar, significa que Deus vai ficar bravo com aquele que não ajudou. Olha todas as brahot que Hashem te deu na vida, e com essa alegria, com esse reconhecimento, assim a gente deve ajudar também. De novo, não só no quantitativo, ajuda com o coração, sente a alegria de estar podendo fazer diferença na vida de uma outra pessoa. Shabbat Shalom.